Gente, vamos falar um pouquinho do policial militar de Minas Gerais, porque ele foi morto na noite deste domingo e a polícia foi lá e confirmou a morte do sargento Roger Dias da Cunha, de apenas 29 anos. Ele foi baleado durante uma perseguição a dois suspeitos na noite da última sexta-feira no bairro Novo Aranhão Reis, região norte de Belo Horizonte. O criminoso que foi lá e atirou no policial deveria ter retornado ao sistema prisional no dia 23 de dezembro do ano passado. A informação foi confirmada pela Major Laila Brunella, porta-voz inclusive da corporação no estado de Minas Gerais. Imagens muito tristes que a gente infelizmente mostra aqui agora. E que, se não houvesse a saidinha temporária, Júlia Luci, essa imagem não aconteceria. Sim, Paulinho, a gente viu o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele repercutiu essa notícia, né? Ele disse que se não fosse essa lei atrasada da saidinha, o policial não teria sido baleado. E a gente sabe, esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados por 311 votos favoráveis. Votaram contra PT, PSOL, PCdoB, alguns parlamentares da rede também. Isso foi votado na legislatura passada e hoje está no Senado, e as pessoas começam a questionar o porquê de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não ter pautado esse projeto, que deveria ser tratado como prioridade. Mas a Associação de Magistrados de Minas Gerais repercutiu também o tema e atribuiu esse ato de violência à desigualdade social. E essa manifestação da Associação dos Magistrados está sendo bastante questionada, né, na internet. Eu acho que é interessante se a gente puder ler aqui, mas enquanto continuar esse tipo de visão que mata, furta, estupra, assalta, a justificativa ser essa, a desigualdade social, realmente vai ser difícil a gente melhorar a segurança no Brasil. Porque enquanto a gente continuar legitimando esse tipo de ação, em virtude da pobreza da pessoa, em virtude da desigualdade social, olha, nós, cidadãos brasileiros, a gente pode acender ainda mais o nosso alerta. Porque se você vê uma entidade responsável por falar pelos magistrados que julgam esse tipo de cidadão, querendo legitimar esse ato, vai ficar difícil para o cidadão honesto no Brasil sobreviver. Olha, gente, são 11 horas e 1 minuto. Eu tenho aqui alguns tweets, a repercussão desse caso está muito forte. Eu vou trazer para vocês alguns deles. Vou pedir para o nosso Nilson colocar aqui na tela para mim. O governador Romeu Zema diz o seguinte, olha, sobre isso. Leis ultrapassadas podem tirar a vida de mais um policial em Minas Gerais. Bandidos com histórico de violência são autorizados para a saidinha, que resulta em insegurança para todos os brasileiros. Passou da hora disso acabar. A mudança está parada no Congresso Nacional. Até quando? Uma fala de sexta-feira, inclusive, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em relação a esse caso. E a oposição também vem repercutindo muito isso. Peço para vocês colocarem os outros tweets aqui do líder da oposição, deputado Carlos Jordi, que diz o seguinte: o sargento Dias faleceu. Ele estava internado após receber 2 tiros na cabeça efetuado por um criminoso que teve saidinha temporária e não retornou à prisão. Um pai de família deixa a esposa e filha de 4 meses. Que o Senado tenha vergonha e vote o projeto que acaba com essa safadeza. Temos também uma outra repercussão aqui do secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é um grande entusiasta aí da mudança dessa lei, e ele diz o seguinte, o tenente Derrite: perdemos o sargento Roger Dias da Cunha, da Polícia Militar de Minas Gerais, que foi baleado por um beneficiário da saidinha que tentou fugir da polícia, bateu o carro na fuga, colocando várias pessoas em risco. O sargento morreu no dia em que completava 10 anos de Polícia Militar. E, para finalizar, também teve uma fala do deputado Nicolas Ferreira dizendo o seguinte: infelizmente o sargento Dias não resistiu. Que Deus o acolha, conforte a família e proteja os demais que continuam na batalha. A gente também tem uma sonora do deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. A gente vai exibir agora.
O caso do Sargento Dias, membro da nossa gloriosa Polícia Militar Mineira, é mais um de outras centenas de vítimas que são feitas constantemente Brasil afora com essas famigeradas saídas temporárias, né, conhecida como saidinha. Não só no Natal, nem em outras épocas também do ano, em outros períodos do ano. É uma previsão legal que nem deveria existir. Nós, da bancada da Segurança Pública, nos empenhamos muito e conseguimos aprovar o fim dessa previsão no ano passado, no retrasado, em agosto de 2022. E nós esperamos agora uma resposta do Senado, que precisa se mexer, precisa pautar e aprovar, porque é um clamor da sociedade. Conversei ontem com o senador Rodrigo Pacheco por telefone e as palavras dele a mim foram que estará empenhado agora nesse ano para avançar, não só nessa pauta relacionada à saidinha, mas em outras para a gente colocar fim na impunidade ou pelo menos minimizar. A sociedade brasileira clama, os policiais de Minas Gerais trazem a mim relatos de indignação. Não dá mais para a polícia ficar enxugando gelo, não dá mais para a sociedade pagar o preço mais alto. Agora, o que a gente apurou aqui em relação a esse PL, PP, nós poderemos ter novidades em fevereiro na Comissão de Constituição e Justiça. Você defende isso ou não? Olha, a imagem que teve do pé embalhado na cabeça é chocante, é triste demais, não é? E você vê realmente que a questão é muito mais profunda, né? O pessoal sabe que eu sou um defensor do sistema progressista, né, de cumprimento da pena, né, não regressivo, que permite que as pessoas saiam do regime fechado para o semiaberto e depois do aberto e depois da prisão, né, sendo ressocializado, não é? E é uma situação um pouco complicada, né? Você vê essas imagens fortes aí que aconteceu com o policial e você tentar trazer um pouco de racionalidade para o debate. Infelizmente, o que você vê da oposição e do pessoal de direita é achar que a questão da segurança pública se resolve com mais punição, com mais punitivismo. Eu acho que essa não é a solução. Essa não é a solução. Eu acho que nós podemos discutir uma forma de melhorar o sistema prisional no Brasil. É bom lembrar o seguinte, as pessoas esquecem que os presos que têm o benefício da saidinha, eles estão no regime semiaberto. Ou seja, eles não saem só na saidinha. Eles podem sair durante o ano todo. 5 vezes, né? Não, além de ele pode fazer curso fora, sair faculdade fora, pode sair para trabalhar, né? Fora 5 vezes da saidinha. Não, a saidinha 5 vezes, fora 5 vezes. Então o pessoal acha que a saidinha, na verdade, é algo que acontece 5 vezes no ano somente. Não. A pessoa que está cumprindo o sistema semiaberto, ela pode sair todo dia de casa. Mas o PP, deixa eu entender uma coisa. O problema da violência não é a saidinha em si. O problema da violência é porque duas coisas. A pessoa progrediu de regime sem poder progredir de regime. Essa pessoa, por exemplo, provavelmente deveria estar no regime fechado ainda, não ir para o regime semiaberto. E o problema é que o nosso sistema prisional, ele não ressocializa as pessoas que estão lá presas. Esse é o problema. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A saidinha, ela é uma política pública que no Brasil funcionou? Porque o objetivo central da saidinha é que se haja ressocialização, certo? É isso que os caras defendem. Funcionou ou não? Do ponto de vista prático, olhando os dados, isso funcionou? Não, se olhar os dados, Paulo, isso acontece com menos de 1% das pessoas que saem na saidinha. Então, 99% das pessoas que saem na saidinha não cometem o crime. Então, estatisticamente, eu poderia defender legitimamente que funciona a saidinha. Funciona a saidinha. Só quando você vê esse caso que é chocante, né, é uma exceção, o meu papel aqui é complicado. No momento de clamor popular, de clamor social, que todo mundo se coloca contra a saidinha e vem isso, que ao invés da gente discutir soluções e alternativas que resolvam efetivamente a questão da segurança pública, resolvam significativamente o sistema penitenciário no Brasil, né? A gente discute questão periférica, infelizmente. Ju, quero te ouvir. Mais pena, menos saidinha, é impressionante. Olha, Felipe, se é uma exceção, então isso por si só já justifica o fim desse benefício. Porque cada vida é importante. A vida desse policial já era, acabou uma família, acabou um filho, acabou uma esposa, acabou um pai. Ele não vai cuidar do filho dele de 5 meses. Então, se uma pessoa que sai, que foi beneficiada, não retorna, e se uma pessoa, um preso, que sai e pratica um delito, isso por si só já seria motivo para acabar.
Por que a gente tolera? Por que é tão tolerável que se libere e outros não voltem? Só em 2021 em São Paulo, quase 2.000 não voltaram, gente. 2.000 pessoas desrespeitaram, 2.000 presos desrespeitaram esse benefício. Isso, por si só, já deveria ser motivo para acabar. Não merecem. Ah, mas tem uns que mereceriam e outros não. Sinto muito, cometeu crime, foi condenado. Fique até o final. Porque é irreversível, o prejuízo é irreversível. Essa morte aí já era, esse moço já era. A gente tem que correr risco? Não, não devemos. Gente, a gente tem que revisitar tudo no direito penal. Na execução penal. Não funciona. Até quando vai insistir nesse erro? Ô, Júlia, a questão é a seguinte, imagina que seja proibida as saidinhas. Não vai ter saidinha mais. Essa pessoa que cometeu esse crime, ela sairia da prisão em algum momento e voltaria a cometer crime. Mataria de novo o pai de família. Claro que sim, claro que sim. Sabe por quê? Não. Claro que sim, Júlia. Claro que sim. Se não tivesse saidinha, ela ia cumprir a pena dela, ia sair da prisão sem ser ressocializada. Ainda um bandido, não é? Então, ou seja, você não resolve o problema da segurança pública, o problema de situações como essa, proibindo a saidinha. A gente resolve pensando de forma decente e profunda o sistema penitenciário do Brasil, que a pessoa entra e sai pior. A gente tem que discutir por que essa pessoa entrou na prisão depois de cometer o crime, foi para o regime semiaberto e, ao invés de melhorar, piorou. Então, mas o PP, você está querendo... O PP, o ponto é o seguinte, o que a sociedade fica brava é que você está querendo discutir só o ponto de vista de quem estava na cadeia. A gente tem que discutir também o ponto de vista de quem não está na cadeia. Quem não está na cadeia não merecia ter que sofrer mais assaltos como esses que estão acontecendo. A discussão ela não pode ser centrada só em quem é preso. Mas eu discordo de você, porque eu estou pensando... A sociedade está pagando segurança e não está tendo. Eu estou pensando na sociedade. Não está pensando na sociedade. Você está pensando no preso. Eu te falo por quê, Paulinho. Eu estou pensando na sociedade pelo seguinte motivo, né? Eu não quero que as pessoas saiam da prisão e cometam um crime contra o pai de família. Então você é a favor da saidinha? Não quero, eu não quero que faça isso. E assim, se tirar a saidinha, a pessoa ia cumprir a pena, ia sair da prisão, ia matar o pai de família de novo. Ô, Felipe. Você poderia retardar 2, 3, 4 anos, talvez uma morte. Mas ia continuar matando. Não tem dado. Você que gosta de dados, isso aí é puro chutômetro. Não, é um chutômetro. E o dado que você trouxe aqui de 1% não é verdadeiro. O último dado que nós temos é de que 30% dos que tiveram o benefício não retornaram. Isso por si só já é um descumprimento da norma. Por si só ele já regride. 30% dos presos que tiveram o benefício da saidinha esse ano passado não retornaram. Destes 30%, 20% voltaram a cometer crimes. E essa cena trágica, chocante para todos nós, ela tem que servir de força motriz no Congresso Nacional, no Senado em especial, para que os senadores da República aprovem o fim desse absurdo que é a saidinha de preso. A gente está beneficiando um preso aqui dentro de um sistema que, de acordo com o próprio Felipe aqui, não funciona. Ele não está servindo para ressocializar este preso. Já que ele não está servindo, então que o preso fique lá dentro, porque quem tem que ficar protegido é a sociedade dos bandidos que estão lá dentro. E não a gente soltar ele antes, já que não ressocializa, Felipe. Como é que a gente vai soltar ele com benefício antes, para que ele cometa crime novamente? Deixa ele preso. Deixa ele preso e vamos melhorar o sistema prisional. Para matar depois. Não. Para matar depois. Não, PP. Não é assim, isso aí você está jogando para frente a bola. Chute, não dá para saber. Não dá para saber se vai. A gente não sabe nem se ele sai de vivo lá dentro. Outra coisa que as pessoas se enganam. Assim, pessoal, eu estou sendo massacrado na rede social, falando que eu defendo o bandido. A questão não é essa. A questão não é essa. A pessoa que está no regime semiaberto, vamos pensar de forma racional, ela pode sair todo dia da prisão. Mas não sai. Ela pode sair todo dia na prisão. Ela pode sair para fazer curso, ela pode sair para trabalhar e voltar à noite para a prisão. Então, a saidinha em si não é o problema, porque ela poderia ter cometido esse crime, não é? Se saísse da prisão para trabalhar. Tem uma diferença muito grande. Na saidinha o período de tempo é um pouco maior, né? 7 dias é um pouco maior, mas ele pode cometer um crime. São férias, né, querido? Aliás, os caras têm mais férias do que o trabalhador comum. Do que o trabalhador comum. Ô, PP, não me vem com essa. E na saidinha que ele pode sair para trabalhar, Felipe? 5 semanas por ano, amigo. 5 semanas. Mas não é férias.
Não, 5 semanas, porra, pelo amor de Deus. Ó o cameraman aí, tá bravo com você de novo. Ele briga comigo o tempo inteiro. Ele e o Boris ficam brigando comigo. Ô, Ju. O pessoal do chat também fica brigando comigo. Ju, deixa eu só entender o seguinte. Esse projeto que está no Senado Federal, não sei se vocês têm mais informações da questão política, se ele tem campo político ou não para ser aprovado, mas ele acaba com as saidinhas ou você acha que os senadores vão tentar entrar num consenso ali de reduzir o número de saidinhas? Paulinho, o projeto original foi modificado, existe um substitutivo. Eu vou confirmar aqui qual foi o deputado que apresentou o substitutivo, mas prevê exatamente o fim das saidinhas. E aí, voltando à fala do Felipe, a gente não pode de jeito nenhum ter a certeza de que depois de 2 anos, por exemplo, esse policial seria morto. Porque foi um triste encontro, um lamentável encontro. Esse policial estava na rua, esse preso estava na rua. Infelizmente, o policial não reagiu. Ele fala várias vezes, para. Não sei se vocês têm um áudio aí, mas ele falou, para. Ele tentou conter a ação pela fala, talvez por medo, porque os policiais estão sendo massacrados hoje em dia. Por medo. Ele não atirou no preso. Talvez se tivesse atirado, ele não teria sido morto. Mas, coitado, ficou com medo e acabou sendo morto. Um policial com medo de reagir. É esse o estado das coisas hoje no Brasil, sabe? Então, quando a gente vê uma nota da AMAGES dizendo que isso aconteceu porque a violência urbana é reflexo da desigualdade social, aí a gente entende toda a cultura de passar pano para bandido que existe no Brasil. A gente vê nas notícias, porque quando esse policial foi baleado, a forma como foi noticiado é suspeito de balear, com imagens claríssimas. E foi noticiado como suspeito de balear. O que acontece no Brasil? Qual que é a dificuldade que a gente tem, Paulinho, para concluir? Você me desculpa, mas a gente precisa entender, tá, Paulinho? Que não é a desigualdade social que criou isso, não. Porque tem gente pobre na rua que está ali catando latinha e nunca fez um furto. A desigualdade social, ela existiu sempre no Brasil. Na realidade, desigualdade social é natural à humanidade. As pessoas nunca serão iguais. O problema é pobreza. O problema não é a desigualdade, o problema é ser pobre, é a pobreza dos países. Sim. Então, esse cara que atirou aí, esse bandido, a gente não pode querer justificar que ele fez isso por causa da desigualdade social, porque foi uma escolha dele procurar uma arma e atirar nesse policial. Então, olha, meus sentimentos para essa mulher que ficou sem o marido dela. Eu não imagino a dor que essa mulher vai passar. Eu não imagino o que esse bebê vai viver. Porque a imagem do pai dela sendo baleado vai repercutir. Eu espero que repercuta sim, como disse, né, o nosso colega. Que mobilize o Congresso a aprovar esse projeto que pesa por completo. Eu só preciso fazer um rápido break para você que está no rádio. São 11h17, a gente já volta. Você sabe, Pepe, que tem uma coisa que eu nunca entendi dessa história. Existe uma regra no Código Penal brasileiro que propicia um certo benefício a quem está preso, caso ele tenha um bom comportamento, certo? Na medida em que ele tem um bom comportamento dentro da prisão, ele vai tendo benefícios lá na frente e ele pode até, de alguma forma, amenizar a pena dele. O que eu quero entender é o seguinte, por que esse critério? Como que você coloca um critério para algo ser avaliado ou não, se isso deveria ser obrigação? Por exemplo, aqui fora. Olha, aqui fora, você no seu trabalho, se você não tem um bom comportamento no seu trabalho, o que acontece contigo? Só para entender assim. Por que há necessidade de se ter esse tipo de critério? Olha, se o preso tiver um bom comportamento... Oi? Como assim? Não é obrigação do preso ter um bom comportamento? Ali não tem uma regra? Ali não tem quem manda, ali não tem segurança pública. Por que o preso precisa ter bom comportamento? Por que isso precisa ter como um regramento do Código Penal brasileiro que possa vir a propiciar algum tipo de benefício? Eu nunca entendi isso.
Você vai em qualquer trabalho, você vai na tua casa, se você não tiver um bom comportamento, amigo, tem regra. Tem regra. Aqui na Jovem Pan tem regra, nas empresas tem regra. Tem regra. Regra é regra. Por que no presídio quem apenas faz a obrigação é beneficiado? Porque não é a mesma coisa aqui fora, Pepe. Não é. Quem faz a obrigação, por muitas vezes, não é beneficiado em nada. Está só cumprindo a obrigação dele. Agora, do ponto de vista presidiário, quem faz a obrigação ganha benefício. É uma coisa assim que eu nunca entendi. De verdade, eu nunca entendi isso. A lógica por trás, Paulinho, essa é uma questão liberal, né? Todos os países liberais do mundo têm um sistema progressivo de cumprimento da pena, não é? E faz parte do sistema progressivo avaliar o bom comportamento do preso, para ver se ele pode realmente migrar do sistema fechado para o sistema semiaberto, do sistema semiaberto para o sistema aberto e depois colocar na sociedade, não é? Como um todo. Os países que não têm esse sistema progressivo, né? São os países autoritários, são Cuba, Coreia do Norte, China, não é? Então, eu acho interessante quando os liberais querem enrijecer essa regra e se colocam contra os países autoritários. Agora, o grande problema que eu acho que a gente tem que discutir, e eu volto a falar aqui, né? Claro que as imagens são chocantes, claro que é um absurdo o que aconteceu em Minas Gerais, compactuo com a dor da família, né? Não dá para você não ver esse vídeo e não ficar emocionado. Mas o que eu tento buscar é trazer uma racionalidade para o debate, não é? O objetivo de todo o sistema de cumprimento da pena é a pessoa voltar para a sociedade. Voltar para a sociedade. O problema é que o Estado não está cumprindo o papel dele de ressocializar o preso. As pessoas entram na prisão por roubar carteira, roubar celular e saem estuprador, saem traficante. Ou seja, nosso sistema prisional é uma fábrica de fazer pessoas piores. Isso que a gente tem que discutir. Essa pessoa, por exemplo, Paulinho, com certeza não deveria sair na saidinha. Sim, claro. Mas é uma bula do sistema. Não só essa, mas várias outras. Com certeza essa pessoa não tinha comportamento adequado na prisão e com certeza ela não tinha condições psicológicas para regredir a pena do fechado para o semiaberto. Esse é o problema. No Rio de Janeiro não deveria ter benefício da saidinha. Mas teve, Felipe, porque entendeu? O que é bom comportamento? Ele não matar ninguém, não brigar dentro da cadeia. O bom comportamento é o básico. Paulo, o que você descreveu, as suas palavras anteriormente, elas são um reflexo de uma sociedade que tem uma cultura de bandidolatria, de idolatrar o bandido. Você vê essa carta da associação, dos magistrados de Minas Gerais, reflete também muito bem isso. De achar que um bandido, o cara que comete um crime absurdo como esse contra um policial, ele é vítima da sociedade. É esse tipo de cultura que a gente não pode caminhar por aí, porque isso é um absurdo. Isso é uma carta. Não, atrasado não, foi uma carta dos magistrados. 11 horas e 21 minutos, para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo a morte de um policial lá em Minas Gerais, justamente por conta de um criminoso que não voltou à cadeia depois da saidinha temporária. Agora, Paulinho, só queria trazer a nossa audiência, todos aqui, a uma reflexão. Inclusive, a Ju puxou um pouco sobre isso. Imagina se nessas imagens a gente tivesse vendo o policial correndo atrás desse bandido e no meio do caminho ele decidisse atirar nesse bandido e fossem essas mesmas imagens. Nesse momento, estaria aí um mundo de pessoas condenando a ação do policial, mas de forma veemente. Agora, como foi o bandido, tem uma carta de uma associação de magistrados dizendo que ele é uma vítima da sociedade. Fala, Felipe, Ju. pela amor de Deus, a gente não aguenta mais isso. Vítima da sociedade? Foi. Não estou inventando, não. Dá uma olhada na carta. Peraí, senhores. Fala, Ju. O Felipe, ele fez uma tentativa agora de falar que as saidinhas vêm de uma proposta liberal, para tentar trazer a opinião das pessoas contra o liberalismo, tá? Agora, nós liberais, o que nós defendemos é que as pessoas sigam as regras. O básico de ser liberal é seguir as regras estabelecidas, na medida em que não há liberdade sem respeito às regras. Se você sai descumprindo regras, você é o oposto de ser liberal, porque você ultrapassa o seu espaço. Você acha que a sociedade tem que se organizar em torno das suas vontades, enquanto que não. Dentro da proposta liberal, o pacto social é regido por regras conhecidas, respeitadas. E quando essas regras não são, as pessoas não podem ser protegidas. Quem descumpre regra não deve ser protegido. Essa é a proposta liberal. E aí eu quero trazer aqui os países que trazem a possibilidade de regime semiaberto, tá? No Brasil, obviamente, nós temos. No Chile,
que é um país considerado liberal, é escasso, praticamente não tem. Na comunidade europeia, também liberal, predominantemente liberal, não existe não existe regime semiaberto. Na China, não é liberal, também não existe. Rússia, não é liberal, não existe. Japão, liberal, inexiste regime semiaberto. Timor-Leste, existe. Países da África, alguns sim, outros não. E Oriente Médio, inexiste. Então, não existe qualquer correlação, tá, entre essa previsão legal de saídas com o sistema democrático do país ser liberal ou não. A grande questão é que a gente precisa compreender de uma vez por todas que a forma como o nosso direito penal foi estruturado não funciona. As pessoas, todos nós hoje somos vítimas de um sistema que tenta justificar ações como essa desse preso que matou, que baleou esse policial, dentro de uma perspectiva de desigualdade social. E essa mesma perspectiva é levada para dentro dos julgamentos. Muitos juízes são bastante brandos nas suas penas. Inclusive, já existe um estudo no Brasil que mostra que na dosimetria da pena existe a pena mínima e a máxima. Existe uma tendência de se aplicar a pena mínima no Brasil. Por que será que existe essa tendência de se aplicar a pena mínima? Porque, no fundo, tem peninha de bandido. Porque, no fundo, a gente fica, mas coitada, ele precisou fazer isso. Tenhamos pena dos cidadãos como nós, gente, pelo amor de Deus, gente. que paga imposto. E nós, mulheres, principalmente. Aí na bancada só tem homem. Eu falo, toda mulher no Brasil tem medo de ser estuprada o tempo inteiro. Imagina viver dessa maneira, com medo de sair à rua e ser estuprada. É assim que a gente se sente, toda mulher no Brasil. Duvido uma mulher falar aqui que eu estou falando besteira. Júlia, então está na hora de sim, desculpa, Felipe, para concluir, está na hora de recrudescer as leis, está na hora de fazer essa alteração, sim. Está na hora de fazer essa alteração, está na hora de cumprir a pena até o fim, está na hora de colocar o preso para trabalhar, para ele bancar as contas dele, para ele bancar as despesas do presídio. Por que ele não pode trabalhar? Por que todo mundo aqui fora precisa se matar para trabalhar e lá dentro eles não precisam trabalhar? Não estou falando ser escravo, não. Tá certo? Não estou falando ser escravo. Porque se tem um princípio no liberalismo que é a gente entender a dignidade da vida humana, todas as vidas humanas. Agora, a gente não pode aceitar esse tratamento desigual mais. Difícil debater com a Ju, hein, Pepe? Eu não consigo interromper ela, né? Difícil, hein? Ô Ju, uma coisa que me incomoda muito nesse debate do sistema criminal no Brasil é que a direita é punitivista, a esquerda é garantista, não é? E a gente não discute um meio termo. Tem situações que você tem que ser mais punitivistas e tem situações que tem que ser mais garantistas. Então esse discurso que você coloca aqui, que tem que ter mais prisão, mais punição, penas gravíssimas, não resolve a situação. Não resolve a situação. A gente viu o que está acontecendo, e eu retomo o que eu falei aqui anteriormente, né? O nosso sistema prisional no Brasil é fábrica de fazer pessoas piores. Se, por exemplo, a gente prendesse um ladrão de celular, ele ia entrar na prisão e ia sair da prisão como traficante ou como estuprador. Ou seja, a gente não está discutindo a questão da forma como tem que ser discutida. Como é que a gente consegue melhorar o sistema prisional no Brasil? Como a gente consegue fazer com que as pessoas parem de cometer o crime? O problema, na minha opinião, no caso da saidinha, não é a saidinha. O problema são as pessoas que saem, que não deveriam sair e cometem o crime. Essa é a questão. O problema então, não é a saidinha, o problema são as pessoas que saem. Algumas pessoas que saem, Felipe. claro. Aprendi essa nova hoje, hein? Então vamos discutir uma forma de aprimorar o sistema. O problema que a gente vê, o que aconteceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Que foi uma situação assim, gravíssima, uma situação absurda, uma situação que causa comoção popular, comoção social. Não dá para você não ver isso, né, essas imagens, e não ficar revoltado. E a gente quer pensar em políticas públicas com o fígado, olhando essas imagens. Queridos, olha só. Isso não se resolve, Pepe, não vai resolver. A gente ainda vai continuar. Eu quero uma sociedade boa, gente. Você quer muito, eu sei disso.